Ok, falamos sobre as várias teorias científicas que sugerem o multiverso algumas semanas atrás. O meu favorito é a teoria das cordas, String Theory. Mas há uma outra teoria que, se comprovada, poderia significar todas estas outras teorias são postas de lado e que o multiverso não existe. Devo pedir para ter um pouco paciência comigo, porque este material é muito teórico e às vezes difícil de seguir, mesmo para mim. Mas está levando em algum lugar, esperamos que é o efeito Mandela, né? Antes de podermos explicar a supersimetria, precisamos explicar qual é o modelo padrão de partículas elementares da física quântica. Eu não sou um professor, mas eu vou fazer o meu melhor explicando isso com uma foto. São 12 partículas chamadas fermions, as quais são divididas em dois grupos de 6, sendo o primeiro quarks constituído por partícula ascendente, baixo, charme, estranho, superior e inferior. Elétron nutrido e as leptons são as neutrino de elétrons muon, neutrino de muon, tau e neutrino de tau. Pares de cada classificação são agrupados para formar uma geração com partículas correspondentes, expedindo comportamento física semelhante. Cada membro de uma geração tem maior massa do que as partículas correspondentes de geração inferiores. A primeira geração das partículas carregadas não decaem e elas compõem a matéria ordinária barônica, especificamente os prótons e nêutrons mais familiares. As partículas carregadas de segunda a terceira geração decaem são observados em ambientes de alta energia. Neutrinos de todas as gerações também não se deterioram e permeiam o universo, mas raramente interagem com a matéria barônica. Em seguida, há bóson bitólica, que são definidos como força de transportadores. Os 8 gluons são partículas sem massa, que mediam interações fortes entre os quarks, que são de cor carregada. Os fótons mediam a força elétrica entre as partículas carregadas e também sem massa. E então há os bósons W e Z, que mediam as interações fracas entre todos os quarks e leptons. E então há o famoso Higgs boson, também conhecido como a partícula de Deus. É uma partícula mequícia que basicamente dá massa a todas as partículas, exceto para os gluons e fótons. É aqui que eu tenho que falar sobre uma partícula hipotética chamada graviton. Todas as outras partículas foram observadas durante os experimentos no CERN, mas o graviton ainda não. Espera-se que interaja com as partículas para lhes dar gravidade e também espera que é sem massa. Uma das perguntas que mantém os físicos acordados à noite é porque as 4 forças fundamentais do universo, a gravidade, eletromagnetismo, força fraca e força forte, têm valores tão diferentes, mas especificamente porque a força fraca é aproximadamente 10 quadrilhões de vezes tão poderosa quanto a gravidade. Isto é particularmente estranho porque as partículas fundamentais estão constantemente cambaleando no nível subatômico. E se isso não está interferido, significa que o valor observado do força fraco não seria constante como é claramente. Supersimetria. O SUSY diz que
para cada partícula conhecida pelo modelo padrão, há um correspondente superpartner de massa mais alta que naturalmente anula o cambialeando quântico. Suzy explicará também a matéria escura, a energia escura e a inconsistência entre o modelo padrão e a teoria de Einstein da relatividade geral. Há um problema. Eles ainda não conseguiram encontrar nenhum desses superparceiros em seus experimentos no CERN. E das 5 partículas de Higgs boson preditas por Suzy, o bóson de Higgs standardizado foi encontrado só. E por cima disso, o quark inferior, às vezes referido como o quark de beleza, está se comportando como previsto pelo modelo padrão. Isso significa que poderíamos afastar a teoria da supersimetria no lixo? Não realmente. Os cientistas ainda estão procurando evidências e estão fazendo experimentos, né? O que isso tudo significa para o multiverso? Muitas pessoas pensam que Suzy seria uma teoria muito boa para como as partículas fundamentais interagem e poderia ser uma explicação porque o universo existe com parâmetros específicos para a vida. O multiverso é um pouco confusada. Tentou um bocado de vezes em criar um universo que pudesse suportar a vida e obtê-lo direito pelo menos uma vez. É por isso que nós existimos, né? Podem eles ser reconciliados? Ou, em outras palavras, a supersimetria pode existir em um multiverso? E como a ideia de um multiverso deixa aberto um número infinito de universos possíveis, a resposta tem que ser um sim retumbante. Assim, a supersimetria e o multiverso não estão extremamente mutuamente exclusivos e, pelo menos teoreticamente, poderiam estar ocorrendo ao mesmo tempo. Sabemos como o multiverso poderia explicar o efeito Mandela. Mas por razões de argumentação, digamos que existe um único universo governado pela supersimetria. Tem qualquer espaço para o efeito Mandela neste? Bem, aqui é a minha opinião. Temos muito a mais para aprender sobre as leis que governam o nosso universo. Então, o que se uma pequena mudança em uma partícula fundamental pode ter um efeito borboleta em nosso mundo visível? E a matéria escura? É possível que não possamos encontrá-lo porque é uma dimensão própria? Os cientistas falam sobre as partículas desaparecendo no que eles chamam de uma outra dimensão, logo após observá-lo em seus experimentos. E se eles de alguma forma se transformam em matéria escura e afetaram o tecido do universo de uma forma que se torna visível em nosso mundo? Isto é naturalmente especulação da minha parte. Eu adoraria saber os seus pensamentos sobre isso. Sei que esse foi complicado, né? Ainda espero que tenha gostado, então não hesite em curtir. Subscreva se você ainda não fez e pretenda de ver mais. Eu tenho um outro canal que você pode querer assistir. E da minha realidade para seu, espero vê-lo na próxima vez. Tchau!